vamos aos nossos slides. Nosso tema de hoje, né, já abordado inicialmente, os benefícios orgânicos da cenoura. Um alimento fácil de ser achado, fácil de ser, vamos dizer assim, consumido, fácil de você, inclusive, ter uma pequena horta, se você mora numa casa, e se você tem uma terra adequada, ele é uma raiz, na verdade, né, como outros, a beterraba e outras raízes que a gente consome, cebola. Então, quem já é novo no canal, por favor, nunca entrou no canal, se inscreva no canal, deixa o like, aciona o sininho de notificação para que você receba as informações quando um vídeo é projetado ou quando ele é colocado dentro do canal ou quando nós estamos fazendo uma live, como nós estamos agora executando, tá? E não esquece de deixar o like, porque é o mais importante para a gente. Vocês viram aí, quando eu comecei, botei like, um monte de vezes para vocês não esquecerem disso. Bem, as cenouras são consideradas um dos vegetais cultivados mais importantes da história do mundo. Sejam consumidos de crus, né? Tem gente às vezes está na cozinha, né? Cortando lá a cenoura e você pega um pedacinho, coloca um pouquinho de sal e manda para dentro, né? Ele é crocante, ele é um pouco mais rígido, tá? Mas ele pode ser consumido cru também, diferente de alguns outros alimentos, às vezes, que não dá para a gente consumir cru, tá? Eles podem ser crus, eles podem ser cozidos, eles podem ser feitos em forma de suco, tá? Em que você pode misturar a cenoura com frutas, né? A gente usa muito para melhorar a imunidade da gente, né? Vocês devem conhecer, a avó da gente fazia, nossas mães faziam e continuam fazendo, né? Que é a cenoura com beterraba e laranja. Isso é muito comum. Duvido que alguém não tenha tomado isso em algum momento da vida. A cenoura continuar tomando, né? A cenoura, a beterraba e a laranja. Tem aí um potente alimento, um suco potentíssimo para a nossa defesa orgânica. Tá? Vou repetir. A cenoura, a beterraba e a laranja. Se você quiser variar, você pode colocar a cenoura, a beterraba e o limão. Ou se quer variar mais ainda, você coloca a cenoura, a beterraba e o abacaxi. Os 3 casos são maravilhosos, tá? Bebeu até na faculdade para melhorar a memória, né, Odair? Excelente. Para melhorar a nossa imunidade, inclusive. Então, quase todas as culturas hoje consomem cenouras em suas muitas formas ao longo da história. Bem, elas também obtêm sua cor laranja de antioxidantes chamados de carotenoides, tanto que as pessoas que fazem uso de suplementos de carotenoides, eles têm uma coloração mais alaranjada. Por quê? O carotenoide, ele protege a nossa pele, ajuda inclusive a proteger a nossa pele quando nós vamos à praia, tá? O ressecamento, inclusive, tá? Então, os carotenoides é um dos enzimas contidas na cenoura que nos protege da pele, também protege os nossos olhos sensivelmente. Um desses carotenoides é o beta-caroteno, um precursor da vitamina A que é ativo, né, no alimento e é responsável por muitos benefícios do suco da cenoura e a cenoura que conhecemos hoje. Quais são os benefícios de comer cenouras? Muitos estudos têm demonstrado que o beta-caroteno é crucial para melhorar a nossa imunidade. Por isso que eu falei do suco da cenoura junto com a beterraba e uma fruta cítrica, tá? Que pode ser a laranja, que pode ser o limão ou pode ser o abacaxi. Mas lembrando sempre que a gente fazendo consumo de fruta cítrica, mesmo misturada por 2 raízes, né, que são a cenoura e a beterraba, a gente tem que se lavar depois, principalmente a boca. Porque se você for para o sol e estiver consumindo isso no sol, toda a fruta cítrica ela é potencializada no sol. E sendo potencializada, ela pode gerar um aumento nessa ação, né, cítrico e gerar bolhas. Essas bolhas chamadas de flictenas, que é o nome técnico das bolhas, e são queimaduras de 2º grau, tá? Se você não se proteger, essa bolha estourar, ela pode marcar a sua pele e você não ter mais, né? Você tem uma mancha, inclusive, no local. Então, pessoas, às vezes, que consomem algumas frutas cítricas, elas têm que ter muito cuidado. O cara tá lá por exemplo, o cara tá lá
no churrasco. Aí o cara tá fazendo lá a caipirinha, né, com a cachaçinha, um pouquinho do limão, e ele bebeu todas e mais algumas. E de uma hora para outra ele, bum, foi pro chão. E caiu aquele monte de caipirinha em cima dele, no braço dele, na coxa dele, e ele estava no sol, e ficou lá, porque ele desabou, né? Tomou todas. Daqui a uns 15, 20 minutos, começa a surgir uma bolha ali, por causa dessa potencialização cítrica através do sol. E vai doer pra caramba, né? Vai doer muito. Ele vai ter que ir para o hospital para cauterizar aquela bolha, cortar aquela pele, colocar alguma coisa para cicatrizar, aquilo vai ficar ardendo uns 3 dias seguidos. Se não cuidar, vai ficar manchado. Então, cuidado quando você faz uso de frutas cítricas, como suco, como caipirinha, sei lá, o que você usar, ok? Então, muitos estudos têm demonstrado que o beta-caroteno é crucial para melhorar a imunidade do corpo, proteger a saúde da pele, como eu falei, e dos olhos e combater os danos radicais livres que podem causar mais formas de doenças crônicas, como o câncer e as doenças cardíacas. Vocês vejam que grande parte daquilo que a gente está conversando aqui, muitos assuntos que nós abordamos, tem por trás uma proteção a doenças, principalmente câncer, doença cardíaca, AVC, porque eles atacam as células, nossas células, porque às vezes a gente está com a imunidade baixa, a gente está com um alimento rico em gordura, às vezes, né, trans, insaturada, que acabam se depositando nos vasos e causando doenças cardíacas ou mesmo se depositando no cérebro, gerando o AVC, né, ou seja, um AVC isquêmico, pela falta de sangue necessário para nutrir as nossas células cerebrais, os nossos neurônios e as nossas células da glia, que poucos conhecem. Fala-se muito em neurônios, mas a grande quantidade do nosso corpo não são neurônios, são as células da glia. Tá? Quando a gente tem um problema, por exemplo, que afete o nosso cérebro e a oxigenação não está chegando adequadamente a ele, e vocês já sabem que grande parte do que nós respiramos vai para o cérebro, basta 3 minutos para começar a haver uma falência das células cerebrais, que podem cada vez mais tempo, quando ele for... Apesar que tem casos aí que fogem à medicina, tá? Que fogem à área de saúde. Que a partir de 3 minutos você começa a ter lesões cerebrais, por falta de oxigênio no nosso cérebro. Então, às vezes, não dá tempo de chegar a um socorro. E uma vez eu me propus a fazer cursos gratuitos num batalhão de polícia no Rio de Janeiro, porque eu acho que os policiais deveriam ter um atendimento mais, vamos dizer assim, mais estreito com a gente, como é em São Paulo, por exemplo, né? Os policiais de São Paulo, eles fazem atendimento, eles fazem primeiro socorro, né? Boa parte não sabe. E eu me propus a 1 hora por dia, inclusive é um assunto que deveria ser abordado nas escolas, desde do ensino fundamental até o ensino médio. Você deveria saber dar primeiro socorro em casa, na família, com os amigos, às vezes na escola mesmo, tá? E eu me propus. Sabe o que o comandante falou para mim? Não precisa não. Aí eu pedi para ele, falei assim, não precisa não, por quê? Não, porque não há tempo. Eu falei, eu estou propondo 1 vez na semana, 1 hora. Pode se dividir até em grupos. Se você quiser um grupo de manhã, um grupo à tarde, eu venho aqui só ensinar primeiros socorros. Não precisa não, muito obrigado pela sua atenção. Virei as costas e fui embora. Uma coisa que a gente às vezes quer promover, ajudar, né, a população e ajudar esses policiais a ajudar quem precisa no momento tenso, né, momento de socorro. Não. Boa tarde, Carlão. Seja bem-vindo aqui no canal. Obrigado. Chama lá o pessoal dos fuzileiros navais também para vir para cá para participar com a gente. A tua turma já está agora só no descanso. Cenouras são um tipo de vegetal raiz na família das plantas Apicae. Fornecem nutrientes há milhares de anos. Tá rindo.
com registro mostrando que as primeiras variedades modernas de cenouras foram consumidas em torno de 10º século, em parte, no 10º século antes de Cristo, tá? Em parte do Oriente Médio, da área central. Se não ganhar nada, não interessa, é verdade. Cenouras são uma das maiores contribuintes da vitamina A na sua dieta. Elas também fornecem grande quantidade de vitamina C, D, E e K, bem como muitos minerais como o magnésio, o potássio e o cálcio. Magnésio e cálcio, muito bom para os nossos ossos, né, e o nosso cérebro, e o potássio, muito bom para os nossos músculos, evitando câimbras, inclusive. Altamente nutritivas, com alto teor de fibras, né? Lembrando que as fibras ajudam na formação do bolo alimentar, ajudam na nossa digestão, inclusive carrear, né? Levar a gordura ruim que está dentro dos nossos intestinos, nosso estômago, inclusive, estão alojados ali. Estudos mostram que a ingestão de cenoura pode melhorar o sistema imunológico, proteger contra os AVCs, não os derrames, a compressão alta. Tem muita gente que acha que a cenoura tem açúcar. Só que o açúcar da cenoura é um açúcar saudável. Não é o açúcar da cana-de-açúcar que as pessoas colocam para adoçar. É um açúcar saudável. Tem alguns países que usam açúcar da cenoura em vez de o açúcar da cana. Tá? Só que ele é muito mais saudável do que o açúcar de cana-de-açúcar, né? Da cana. Fica até redundante falar isso. Problemas como osteoporose, artrite, catarata, por isso que ele protege os olhos, né? Doenças cardíacas, asma, bronquite, asma brônquica, infecções do trato urinário. Olha quantos benefícios a nível do nosso sistema a cenoura pode trazer para a gente. Cenouras são uma das maiores contribuintes de vitamina A na dieta. Tá? Nós falamos isso aqui já, ok? Continuamos. Porque também, repetir sem querer. Vamos lá. Fatores nutricionais. Alguns evitam cenouras porque acreditam que são ricas em açúcar, foi o que eu falei aqui, e vão aumentar a glicose no sangue. No entanto, isso não está apoiado por pesquisa. O que eu falei, é um açúcar saudável, é um açúcar facilmente metabolizado, é um açúcar que você rapidamente joga fora e usa somente o que é necessário. Diferente, por exemplo, de alguns alimentos que acabam ficando dentro da nossa corrente sanguínea e não saem dela e ficam permanentes, acabam se alojando e grudando, às vezes, na parede dos vasos, atrapalhando, inclusive, a circulação e alguns outros componentes do nosso organismo. Esse não, esse açúcar presente na cenoura, ele é solúvel em água, é rapidamente absorvido e jogado fora, caso exista um excesso. Tá? Por exemplo, a gente tem uma necessidade diária de 1 miligrama de vitamina C. Tinha um tempo atrás, uma das empresas produzia 2 miligramas. Então você jogava 1 miligrama fora, concorda? Se você tem uma necessidade diária e você consome além do limite, você está jogando metade fora. Então tinha pessoas, às vezes, que comprava de 2 miligramas, que às vezes era um pouco mais barata, que é de 1 miligrama, e cortava ela no meio. Um erro bastante crasso e errado. Tá? Um erro péssimo. Porque quando você corta uma cápsula, às vezes ela esfarela. Então a quantidade que você usa, às vezes, é menor do que você deveria usar. Aí você está com deficiência. Tá? Então você vê que hoje as pílulas, as cápsulas, né, química, que se toma, às vezes, alguns remédios, elas não mais têm, às vezes, ranhuras. Essas ranhuras, as pessoas cortavam pedaços. Não faça isso, porque ela vai acabar esfarelando e você não vai tomar a quantidade. Ou, às vezes, com esfarela, você pega até um pedaço e acaba tomando também. Não façam isso mais, por favor. Alguns evitam cenouras porque acreditam que são ricas, né, em glicose. Então, vocês já entenderam por quê. Uma xícara de cenoura crua contém apenas cerca de 10 gramas de carboidrato e quase 4 gramas de fibra. A fibra ajuda a retardar a liberação de açúcares na forma de glicose na corrente sanguínea. Tá? Então, esse açúcar da cenoura, ele é solúvel. Uma dieta saudável pode ter segura
para alguém que tem diabetes, porque elas evitam quaisquer aumentos drásticos de açúcar no sangue. Aí está uma prova de uma pesquisa. Numa não, várias pesquisas. Mesmo a pessoa com diabetes pode consumir cenouras sim, tá? E se você tem dúvida, faça o cozimento dessa raiz e consuma. Não há problema algum. Eu prefiro ela crua. Diabéticos ou qualquer outra pessoa que possa ter problemas para equilibrar os níveis de açúcar no sangue deve limitar seu consumo de suco de cenoura. Já que a cenoura suculenta, são aquelas cenouras mais grandes e grossas, pode concentrar açúcar no vegetal, porque esse processo remove a fibra protetora, quando você bate, né, em forma de suco. O diabético ele pode comer a cenoura crua ou mesmo cozida, eu aconselho mais a forma cozida e evitar os sucos, né? Se você fizer, por exemplo, cenoura com beterraba para o diabético, é açúcar, mesmo natural, mas é um açúcar que pode elevar, inclusive, a glicemia dele, ok? Mas para gente que não tem diabetes, pode consumir tranquilamente, sem problema algum. Então, melhor para o diabético é o cozimento da cenoura. O suco de cenoura é um pouco mais alto em carboidratos do que cenouras cruas, mas também uma fonte mais concentrada de vitamina A, C, K, B6 e potássio. Quais são os benefícios da cenoura para a nossa saúde? Até agora nós estamos falando dos benefícios químicos e naturais da cenoura. Agora nós vamos falar dos benefícios para a nossa saúde de uma forma geral. Nossos olhos protegidos. Sim, Odair, a beterraba também tem açúcar, mas também é solúvel. Tá? Cirlei, boa tarde. 3 nutrientes cruciais, o beta-caroteno, a luteína e a zeaxantina, dentro das cenouras aumentam consideravelmente a saúde ocular, ajudando a manter boa visão e a visão noturna. Por exemplo, sem beta-caroteno, várias formas de distúrbios oculares podem ocorrer, incluindo a degeneração macular, chegando até mesmo à cegueira, né? Quando há uma degeneração macular, se não cuidado adequadamente, pode levar à cegueira. A vitamina A é um dos nutrientes mais cruciais necessários para proteger a saúde e a visão dos nossos olhos, à medida que nós envelhecemos. A deficiência de vitamina A pode levar primeiro à cegueira noturna e depois da cegueira permanente. Então, se você está começando a ter dificuldades de enxergar à noite, de ver algumas coisas à noite, seja uma coisa próxima ou uma coisa longe, é hora de ir no seu oftalmo e fazer os exames de fundo de olho. Fala, Kleber, bem-vindo aí novamente com a gente. Tá na área, se derrubar é pênalti. Não vou falar pênalti não, porque você não pode jogar bola ainda. Então, pessoal, quem chegou agora, é novo no canal, se inscreva no canal, acione o sininho de notificação para receber quando um vídeo está sendo postado, seja uma live ou um vídeo gravado. Deixa o like, tá? Não esqueça de deixar o like, dedinho para cima. Compartilhe os vídeos com outras pessoas, amigos, familiares, grupos sociais que vocês tenham, né, dentro das redes sociais. WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, aonde vocês acharem, Twitter, que corre bastante. E tragam pessoas para participar com a gente também. Vamos lá. Potente antioxidante. Você já sabe que a oxidação, né, das nossas células é o envelhecimento. Ok? Carotenoides encontrados em cenouras e outros vegetais de laranja são potentes antioxidantes que ajudam a reduzir o risco de doenças temporárias e doenças crônicas graves. Gente, tudo que nós falamos aqui em relação à cronicidade ou agudização, doenças crônicas, elas são piores do que doenças agudas. Por quê? A doença aguda, ela acontece e não mais pode vir a acontecer. Agora, uma doença crônica, ela se repete. Ela vai se repetir por meses, às vezes anos. E às vezes você tem a não presença, também gosto, Kleber, de cenoura ralada, crua, tá? Eu não gosto dela cozida, eu gosto dela crua. Então,
a doença crônica ela é mais prejudicial à saúde. Por exemplo, artrose. A artrose é uma doença crônica. Tem cura? Cirurgicamente, sim. Tem tratamento? Sim, tem tratamento. Quando você reduz de peso, quando você usa um calçado adequado, quando você pratica atividade para melhorar a sua função muscular, dando suporte para suas articulações, para aliviar a dor, fazendo o tratamento adequado, seguindo as orientações do seu profissional de saúde. Então, tudo isso é importante para que as doenças crônicas não te causam dor, te causem dor, inclusive. Então, tudo que é crônico é muito pior para a nossa saúde do que algo agudo. Por exemplo, um resfriado é algo agudo. Porque o resfriado que aconteceu esse ano não é o mesmo resfriado que poderá acontecer no ano seguinte. E o resfriado que você teve hoje pode ser que no ano seguinte você não tenha. Porque esse vírus mutante que acontece, né, no nosso ar, tem um ano que você tem coriza, no outro ano você tem dor de cabeça, no outro ano você pode ter dor articular. São vírus do resfriado, mas são vírus diferentes, que são agudos. Você fica lá 5, 6, 7 dias com problema, depois ele some e não aparece mais. Mas uma doença crônica, ela vai estar junto com você e vai te perseguir por anos, às vezes meses e anos. Ok? Então, cenouras e suco de cenoura beneficiam o sistema imunológico, ajudando a defender o corpo contra danos de radicais livres, que é o envelhecimento celular, né? Bactérias que prejudicam o nosso corpo, principalmente os nossos intestinos, vírus e quadros inflamatórios, tá? Quem foi que me perguntou sobre febre? Ah, sim, foi um amigo, o Daniel, que ele é um repórter de Santa Catarina, inclusive, trabalha junto no canal JS Fla, o Daniel, e ele perguntou, professor, isso foi no sábado, último agora, professor, febre é necessária? Sim, gente, febre é necessária. Inflamação é necessária? Sim, inflamação é necessária. Por que ela é necessária? Se você não soubesse que há um quadro de inflamação ou uma febre, você não saberia que o seu organismo está começando a reagir a essa agressão externa. Febre é uma informação do nosso hipotálamo, está dentro do nosso cérebro, pequenininho, pesa 3 gramas, dizendo, olha, tem alguma coisa no seu organismo que está te agredindo e eu estou dizendo para você, ó, eu estou combatendo, eu estou mostrando para você que isso não está legal e eu estou combatendo. Então é o organismo respondendo a uma agressão, é o sistema imunológico falando para você que está agindo contra esse problema. A inflamação é a mesma coisa, tá? Mas a inflamação ela não pode se prolongar, por isso que existem os anti-inflamatórios, naturais ou químicos. Então, essas informações que o organismo às vezes nos passa, é o próprio organismo dizendo para você, olha, eu estou aqui defendendo o seu corpo. Os antioxidantes responsáveis, como a vitamina C, o beta-caroteno, o licopeno, a luteína, a zeaxantina e os polifenóis, são presentes nesse alimento, são uma das altas fontes naturais de fitoquímicos, carotenoides e beta-caroteno. Ambos os estudos sugerem que podem ajudar a combater o câncer, níveis de inflamação e mutação celular. Quando a gente fala de mutação celular, nós estamos falando do câncer. Tá? É a mesma coisa em cima. Alterações, mudanças, porque todos no organismo temos, segundo comprovação, células cancerosas. Todos nós temos. Por algum motivo, por algum momento que nós estamos passando, e sabe-se hoje por pesquisas que quase 93% dos casos de câncer tem por trás o famoso fundo emocional. Alguma coisa que agrediu a sua emoção, o seu fator emocional, e essas células começam a se reproduzir de forma desordenada e podem se deslocar para um órgão, fixar e se reproduzirem. Por isso, da necessidade que eu falo todo ano de a gente fazer exames preventivos. Esse é o motivo.
Outro benefício da cenoura são a redução dos riscos de cardiopatias, problemas cardíacos e AVC. Comer vegetais laranjas como cenouras pode ajudar a diminuir o risco de doenças cardiovasculares. Pesquisas atuais indicam que beber suco de cenoura beneficia a saúde do nosso coração, reduzindo o estresse oxidativo, ou seja, reduzindo inclusive o processo de envelhecimento das células. Inclusive, esse processo oxidativo de envelhecimento celular diminuído faz com que as células tenham um poder de manutenção de vida um pouco mais extenso, diferente, por exemplo, de um processo oxidativo não preventivo, faz com que as nossas células elas envelheçam mais rapidamente. Por exemplo, uma hemácia no homem dura em média entre 3 meses e meio e 4 meses. Na mulher, por volta de 2 meses e meio a 3 meses. Tá? Então, esse envelhecimento acelerado pode ser mantido ou bloqueado quando você faz uso, por exemplo, de alimentos que produzem e possuem antioxidantes. Tá? Então, tudo isso é uma forma de você minimizar o processo de envelhecimento das células, que vão fazer o envelhecimento do seu corpo. Okay? Então, a Terezinha está perguntando aqui. A cenoura não pode falar aqui em casa, não pode faltar aqui em casa. Sou portadora de glaucoma e o meu oftalmo me aconselhou o uso da cenoura. É isso aí, perfeito. Também acontece que ela deixa uma cor amarelada. É o beta-caroteno. Tá? O beta-caroteno que faz essa cor amarelada. Tá? Isso vai estar te protegendo sua pele. Se você gosta de ir à praia, você está protegendo a sua pele. A coloração da pele com beta-caroteno fica mais saudável. Você tem a manutenção, né, do queimar, né, entre aspas, da nossa pele quando nós vamos à praia. Tá? Ela não descasca muito facilmente daquelas pessoas que não consomem beta-caroteno. Existem pílulas hoje, suplementos de beta-caroteno, mas a cenoura é muito mais saudável, né, gente? Então, pesquisas atuais indicam que beber suco de cenoura beneficia a saúde do coração, reduz o estresse oxidativo e várias defesas para o nosso sistema cardiovascular. Este efeito é provavelmente devido ao alto teor de antioxidantes e de alta quantidade de fibras que as cenouras possuem. Eles trabalham para diminuir o colesterol e aumentar a produção da bile, ou seja, a bile é produzida pelo fígado, armazenada na vesícula biliar. Eu digo sempre que a vesícula biliar ela não é um órgão, ela é uma caixa d'água. Ela é um reservatório. Tá? Então, a produção de bile pelo fígado é armazenado na vesícula biliar. Se ela não existir, os tubinhos, né, ou seja, os condutos, os ductos presentes entre esses órgãos, vai ser direcionado diretamente lá para o intestino delgado, na primeira porção chamada Yao-Sen-Yu, no duodeno. Tá? Então, a bile ela é produzida para ajudar o quê? Na digestão, para quebrar principalmente a glicose, as moléculas de glicose, que são geralmente extensas. Então, ela quebra, ajuda a quebrar, para que o organismo consiga absorver. Porque moléculas não quebradas elas são eliminadas. Isso aumenta a capacidade do corpo em digerir gordura. São uma boa fonte de fibra solúvel e insolúvel. Isso não só ajuda o seu sistema digestivo a absorver adequadamente a nutrição do seu alimento, mas também impacta diretamente nos bons níveis de colesterol em seu corpo. O bom colesterol, né? O HDL. A fibra pode ajudar a remover o excesso de colesterol LDL, né? LDL é o colesterol ruim, o HDL é o bom colesterol, das paredes das artérias de vasos sanguíneos. Quer dizer, ou seja, o que ela está fazendo? O que o beta-caroteno, a fibra, inclusive, da cenoura está fazendo? Está limpando seus vasos por dentro, evitando aterosclerose, que é o endurecimento da parte muscular interna dos nossos vasos, interrompendo o fluxo, né? Vocês já conhecem que não é somente o coração que impulsiona o sangue. Os vasos de médio e grande calibre também impulsionam o sangue porque eles têm músculos, eles se contraem e ajudam a empurrar o sangue. Além disso, fornecem potássio, que é um benefício para a manutenção da pressão arterial saudável.
Então, pessoas que estão com alterações de potássio, alto demais ou baixo demais, também podem ter prejuízo, tá? Nós temos que ter um equilíbrio. Proteção contra o câncer, um outro benefício. Evidências sugerem, ou seja, as pesquisas, que consumir altos níveis de carotenoides pode se proteger a relação recidiva do câncer. O que é uma palavra recidiva? O retorno. Tá? Recidivar quer dizer retornar. Então, pessoas que tiveram algum tipo de câncer, que foram tratadas e foram extirpados esse câncer, né, esse tumor, pode haver a recidiva, ou seja, o retorno. Então, os carotenoides bloqueiam isso, evita que isso novamente venha a acontecer. Estudos mostram que antioxidantes podem ser capazes de combater células de leucemia e desempenhar um papel de redução do risco de tipo de câncer, incluindo os cânceres de próstata, de ovário e o câncer de mama. O estudo observou os efeitos de mulheres com histórico de câncer de mama, consumindo 8 onças. O que são 8 onças? São 8 xícaras de laranja fresco e suco de cenoura. Quando a gente fala onça, é uma quantidade de uma xícara. São 8 xícaras, tá? Diariamente, por um período de 3 semanas. Os resultados mostraram que a ingestão diária de suco de cenoura beneficiou as defesas do corpo contra o câncer e foi uma abordagem eficaz para o aumento dos níveis de carotenoides, que são antioxidantes protetores do sangue, que reduzem o estresse oxidativo que pode promover o crescimento do sangue, do câncer, desculpe. Excelente para a saúde bucal. Os nutrientes encontrados nas cenouras ajudam a melhorar a imunidade, incluindo a capacidade do corpo a combater bactérias e toxinas que entram pela boca e vivem dentro da gengiva e dos dentes. Certos minerais no vegetal podem ser antibacterianos e ajudar a prevenir cáries, né, cáries dentárias. Central e bom, o preço tá um absurdo, mestre. Não entendi. Cenoura na central. Sim. Ele é bom, né? É bom, né? Ou seja, a cenoura é boa, mas o preço tá um absurdo. Tudo, né, gente? O que acontece? Alguns locais tiveram uma quantidade grande de chuvas. E o pessoal pensa que às vezes o excesso de chuvas faz bem para a colheita. Não, ela destrói a colheita. Eu tive conversando com pessoas que são pessoas que trabalham no campo. Caraca, R$18 o quilo. Mas é melhor 18. Hã? Tem momentos, né, que os valores de alguns alimentos eles aumentam porque ele começa a sumir do mercado, tá? Aí os caras aproveitadores, né, aumentam o preço, porque sabe que as pessoas consomem. E a gente pode trocar às vezes, né? Boa tarde, Cláudia, seja bem-vindo aqui com a gente. Essa mudança, às vezes, de alimentação, busque outro alimento que é rico em carotenoides. Em vez de se alimentar da cenoura, faça suco só de laranja, suco de limão, suco de abacaxi. Apesar que nós não estamos mais na época do abacaxi. O abacaxi ele é mais entre novembro e metade de fevereiro, um pouquinho. A gente tem que trocar um pouquinho. A falta de chuvas ou o excesso de chuvas. Sim, a falta de chuvas também prejudica. Aí o alimento é menor do que o tamanho natural. E o excesso de chuva destrói a colheita. Então, os dois pontos, né, de referência. Nem tanto, nem tão pouco. Vou dar o ok aqui, o pessoal do Instagram. Podem ajudar a remover placas e manchas nos dentes, se comidos após as refeições. A fibra aumenta a imunidade, agindo como uma esponja natural, combatendo a prisão de ventre, eliminando bactérias indesejadas no nosso intestino e promovendo uma melhor digestão de nutrientes que impulsionam a imunidade. Boa colocação, Terezinha. Boa colocação. Gostei da sua colocação. É melhor pagar cenoura por R$18 do que pagar um medicamento. Concordo plenamente com você, Terezinha.
É melhor a gente pagar R$18 em 1 quilo de cenoura, que vai abranger todas as pessoas da nossa família, e todos vão consumir um alimento natural e saudável, do que eu pagar, vamos dizer, R$18 por medicamento para uma pessoa e os demais ficam sem a cenoura. Concordo com você. Concordo com o seu pensamento. Não sei se os demais concordam. Tá? Não sei se os demais concordam. Concordo com você. Outro benefício: protege a pele e cicatriza feridas. Os benefícios da cenoura para a pele se devem à presença de compostos como beta-caroteno, a luteína e o licopeno. Beta-caroteno é fundamental para curar feridas, e é por isso que cenouras têm sido usadas como um remédio para ajudar a curar as feridas. É isso aí, ó. O Boca está concordando contigo, Terezinha, e o Odair também está concordando com você, tá? É muito melhor a gente gastar R$18 em 1 quilo de cenoura do que gastar R$18 para um remédio que somente um vai usar. Concordo plenamente com você. Tem bronzeador, sim, por isso que existem os bronzeadores à base de beta-caroteno. Tá? Existem os bronzeadores à base de beta-caroteno para proteger a pele. Tá? Uma coisa errada que as pessoas fazem muito, às vezes, na praia, passam o bronzeador lá, o protetor solar, uma vez. Uma vez. Entram na água, não pior, tem pior que isso. Vamos botar mais para trás um pouquinho. Chega na praia, passa lá o protetor solar e vai dar um mergulho. Gente, protetor solar, para que ele comece a agir e comece a penetrar na sua pele, demora em média meia hora. Então, se você chegou na praia, passou o protetor solar, senta um pouquinho o rabito na cadeira ou na toalha, espera um pouquinho secar, deixa ele agir. Aí tem gente que passa o protetor solar, bum, mergulho, tirou tudo. Tudo bem, Kleber? Tá bom, vai lá. Um abraço, bom dia para você, vai lá dar um apoio à garotada, vai lá. Então, você acaba de passar e vai e dá um mergulho. Aquele do cachorro puxando a fralda, é esse mesmo, cenoura e bronze, é esse aí. E faz isso, né? Agora, toda vez que você passou o protetor solar e foi para a água, saiu da água, secou, tem que passar o protetor de novo. E não é um pouquinho como uma pessoa passa, não. É emplastar mesmo. Você tem que emplastar o seu corpo. Praticamente você usa um frasco de protetor solar, se você vai, sua esposa, um filho, por exemplo, cada vez que você vai na praia. Tem que passar muito. Não é pouco, não, é muito. Então tem gente que usa errado o protetor solar. A gente deve evitar o bronzeador hoje. Você vê que já tem protetor solar hoje 100, gente. Já existe o 100. Você vê, então, por que estão aumentando a potência de proteção? Porque existe uma potência também de destruição da camada de ozônio. Isso é complicado. Mas você pode também fazer isso aqui, ó. Vou dar um exemplo aqui. Come a cenoura antes de sair de casa, ou leva a cenoura para a praia, come, absorve a cenoura, né? Come ou faz suco da cenoura, que é melhor ainda, vai ser absorvido mais rápido, e passa o protetor. Pronto. Resolvido. Outro benefício, auxilia a problemas cognitivos e cerebrais. Protetor tá caro. Suar sempre... usar sempre foi, aliás. Sempre foi, é verdade. Mas é melhor usar um protetor de 50 a 60 reais, ô Boca, do que ter um melanoma. Aí é a mesma coisa, eu sigo o mesmo pensamento da Terezinha. É melhor eu gastar 50, 60 reais para proteger minha pele do que pagar um tratamento com melanoma, que é o câncer de pele. Outra coisa, fugiu aqui que eu ia falar. A gente acha que na praia, a gente sentado debaixo de um guarda-sol,
não está se queimando. Engana-se quem acha isso. Você tem o reflexo da água e você tem o reflexo da areia. E todo mundo acha que sentado na praia, você se queima mais sentado na areia. Não. Dentro d'água, você se queima muito mais do que fora d'água. Sabe por quê? Isso o Odair pode explicar melhor. Refração e reflexo de ondas. Isso é física. Quando uma luz penetrado em um meio líquido, ele se refrata de uma forma perpendicular. Estou errado? Eu fiz uma colocação um pouco diferente, mas ele refrata, mesmo num ângulo, ele refrata em um ângulo reto. Então ele queima você por igual. Diferente quando você está sentado na areia, você fica girando, né? Parece aquele bife à milanesa, né? Você fica girando em volta do sol. O sol vai girando, você vai girando. O sol vai girando, você vai girando. O sol vai girando, você vai girando. Mas na água não, você pode ficar dentro d'água e vai queimar por igual. Além do que o sal também ajuda. O iodo presente na água também ajuda. Então todo mundo acha que o melhor para queimar é sentado na areia. Não, é dentro d'água. Refração solar, é verdade. Então quando ela penetra, ela tende a entrar de uma forma perpendicular no seu corpo. Então ela vai agir de uma forma generalizada. Porque o sol penetra na água sem distinção de ângulo, né? Distinção de ângulo não, sem distinção de posição. Pode ser pela frente, por trás, não importa. E na água a gente não fica parado, às vezes, como está sentado numa cadeira ou deitado na areia. Dentro d'água você está se queimando de uma forma uniforme. Os benefícios podem incluir o aumento de saúde cerebral, ajudando a prevenir contra a doença de Alzheimer, melhorando a memória e defendendo outros tipos de declínio cognitivo, né? Exatamente, Boca, areia é pior. Tem coisa pior, tem gente que leva bebê para a praia. Aí, para mim é um crime. Tá? Está se levando um inocente para a água, né, para a praia. Horário de praia para criança é entre 7 e 9 da manhã. Ponto. Esse é o horário para um bebê. Uma criança até pelo menos uns 5 anos de idade. E os pais teimam em levar a criança para a praia. Ah, isso não vai fazer mal. Gente, aquela pelezinha é muito fininha. Muito fina. Ah, meu filho, desidratação, não sei o quê. Culpados são os pais. Isso se deve à capacidade da cenoura diminuir o estresse oxidativo no cérebro, que pode enfraquecer a capacidade de sinalização nervosa. Então, pessoal, se inscreva no canal. Se inscreva no canal, acione o sininho de notificação, deixa o like, compartilhe os vídeos